bom dia. Estamos aqui para mais uma entrevista coletiva para falar sobre a evolução do Covid-19 na nossa cidade. Estou aqui com o secretário Francisco Santos, que vai na sequência fazer a apresentação de como é que está se dando a evolução da epidemia aqui na nossa cidade. Pode colocar. Bom dia, prefeita, bom dia a todos. A gente continua na mesma sequência para deixar de maneira mais transparente possível as ações e também os resultados que a gente tem alcançado no combate à Covid aqui em Caruaru. Estamos nos aproximando de 5.000 testes realizados aqui na cidade. A nossa estratégia de testagem tem sido exitosa. Semana a semana a gente tem conseguido reduzir o número de testes que são negativos, porque a gente tem encontrado as áreas de risco e os grupos de risco. Isso tem feito com que haja um crescimento, principalmente nessas últimas semanas, dos casos confirmados. Que é o que a gente pode observar aí. Atualmente estamos na semana 26. A semana 25 fechou no sábado. E na semana 25 a gente tinha esse comportamento. A gente encontrou, foi a semana que a gente teve mais testes positivos por conta dessa análise que a gente vem fazendo e tentando ser o mais assertivo na estratégia. Aqui está a evolução dos óbitos no município. O que a gente percebe é que há uma estabilização, principalmente a partir da semana 22. A semana 22 foi a última semana de maio. A gente tem uma estabilização nos nossos casos. Também dá para a gente perceber que, numa análise mais aprofundada, os casos, principalmente dessa última semana, são casos de pessoas muito idosas. A gente teve num dia só a confirmação de 4 óbitos de pessoas acima de 95 anos. E na semana passada também a gente teve o óbito da pessoa mais idosa que a gente registrou até o momento, que foi 102 anos. Por que isso aconteceu e o que a gente percebe na evolução? A partir do momento em que houve uma queda do isolamento social, principalmente entre as semanas 17 e 19, a gente teve um aumento dos casos inicialmente em jovens. E depois esses casos foram para os idosos. Então aquelas pessoas mais isoladas, que têm uma dificuldade maior, até de deslocamento mesmo, muitas vezes por conta da própria idade, acabaram sendo contaminadas pelas pessoas jovens. Por isso que a gente fala tanto da dificuldade, da importância de manter o isolamento. E como consequência a gente teve um aumento dos casos, principalmente a partir da semana 22. Ou seja, 4 semanas após essa queda do isolamento. E que a gente conseguiu segurar ainda. Quando a gente fez o nosso isolamento intensivo, durante 2 semanas a gente aumentou a nossa média. Mas a gente continua pedindo à população que nos ajude para que o isolamento fique sustentado num padrão maior do que a gente tem atualmente. Outro indicador muito importante que nós utilizamos, e semana após semana a gente apresenta aqui para vocês, são os casos das síndromes gripais. A gente criou um software próprio, um sistema próprio, em parceria com a Universidade de Pernambuco, que vai ser financiado e é financiado pela Embaixada do Reino Unido, para que a gente fizesse o registro dos casos de síndromes gripais e assim a gente entendesse o comportamento da doença aqui na nossa região. A gente percebe que a gente está começando também a ter uma estabilização nesse quadro de síndromes gripais, parecido com o que a gente viu nos óbitos também. Isso é uma coisa importante da gente destacar e pode ser um caminho que já está apontando para uma saída. Pode passar. Aqui está o nosso histórico de solicitação de leitos de UTI a partir das nossas UPAs, que são as nossas unidades de emergência. A gente também tem mantido um certo padrão na solicitação, com pouco crescimento de uma semana para outra, principalmente nessas 4 últimas semanas. Apesar de, na última semana, a gente ter um pouquinho mais de solicitações do que nas anteriores, mas há uma margem muito parecida, principalmente a partir da semana 22, que é no final de maio. Aqui também estão os nossos atendimentos nas UPAs em geral e na UPA respiratória. O que a gente também tem identificado? O clima, com a mudança do clima, e as pessoas começam a ter também outras síndromes respiratórias, e isso fez com que houvesse um pequeno aumento nos atendimentos na nossa UPA respiratória. Mas a gente também percebe um certo padrão e uma tendência no número de atendimentos, com uma variação muito pequena
de semana após semana. Aqui estão tanto a nossa utilização de enfermaria. Nesse momento a gente tem ainda, se eu colocasse a data de hoje, esse número estaria inferior a isso. Lá no Manuel Afonso a gente estaria com menos de 50% de utilização atualmente, no atual momento. E ali embaixo, nos nossos leitos de semi-intensiva, que também existe um padrão na utilização. O que a gente percebe é que a gente conseguiu sustentar o platô. A gente está começando a entrar num platô e a gente tem uma perspectiva bem positiva em relação a isso. Obrigada, Francisco. Bem, gente, como vocês conseguem perceber a partir da apresentação feita pelo secretário, houve sim um aumento da Covid na nossa cidade. A gente tem trabalhado de maneira incansável para garantir na saúde o atendimento a todos os pacientes que precisem de uma internação, que precisem dos nossos cuidados, ou precisem do isolamento em casa com acompanhamento médico. E esse trabalho tem sido feito de maneira incansável. E nesse momento eu quero aproveitar para agradecer a todos os profissionais de saúde que têm trabalhado de maneira diuturna para garantir esse atendimento à nossa população. Nesse momento, a gente está anunciando, nós temos trabalhado nisso muito fortemente pelo menos nos últimos 60 dias, para anunciar a ativação de 10 leitos de UTI no nosso hospital de retaguarda, no Manuel Afonso. A partir da primeira quinzena de julho, 10 leitos de UTI funcionarão no Hospital Manuel Afonso. Isso garantido a partir de expansões que nós fizemos no centro, no hospital. Fizemos aquela primeira expansão no hospital, saindo de 54 leitos para 68 leitos, e em seguida com a nova expansão para poder abranger as UTIs. Houve sim uma diferença nos números, né? Ou seja, a gente falava de 73 leitos, colocamos 68 leitos, porque os leitos de UTI eles tomam mais espaço. Então, daí a razão pela qual a gente está falando sobre novos números de leitos no Hospital Manuel Afonso. Mas o que é importante dizer, existe a semi-intensiva com ocupação da forma que Francisco falou agora há pouco, e para garantir um melhor atendimento à nossa população, mais 10 leitos, novos 10 leitos de UTI. Há mais de 10 anos não existia leitos de UTI na nossa cidade. É importante dizer, são leitos de UTI para Covid, que serão ativados em Caruaru já a partir da primeira quinzena de julho. Eu queria fazer alguns alertas. O primeiro é de que a gente tem tido um número, chegamos infelizmente, na última semana, a 100 óbitos em razão da Covid. Isso, primeiro, eu gostaria de me solidarizar com todas as famílias que perderam os seus entes queridos, aqueles que perderam os seus amigos, e serve para nós como um alerta. A gente precisa se cuidar mais e melhor. Tem muita gente que está saindo de casa ainda sem máscaras. Se você precisa sair de casa, a máscara é um equipamento importante para garantir que nem você transmita e você não receba também o vírus de outras pessoas. E mais, ele não garante 100% de imunidade. Não é pelo uso de máscara que nós estamos 100% imunes a pegar o vírus onde quer que a gente vá. Por isso, a primeira medida é o fique em casa. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Se precisar sair de casa, é fundamental o uso de máscaras e a higiene de suas mãos em todo o tempo. E, além disso, manter um distanciamento social de mais de 1,5 metro entre as pessoas com quem você eventualmente precisa conviver, para garantir que não haja a transmissão do vírus entre nós. É assim que a gente vai garantir que Caruaru possa sair mais rápido desse momento de isolamento maior. E me coloco à disposição agora para as perguntas que serão feitas a partir de toda a rede de comunicação e imprensa de nossa cidade. Bom dia, pergunta do blog do Sérgio Salles. A vacinação contra a gripe será estendida para toda a população após o término da campanha? Essa é uma pergunta importante. Nós temos alcançado quase todas as metas da campanha de vacinação do H1N1. A partir do momento que essas metas são alcançadas, a gente vai disponibilizar ainda mais as vacinas, principalmente como a nossa estratégia para aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, que estão mais expostas, para aqueles grupos de risco que estão no combate ao Covid. Então, a nossa estratégia é mais nessa linha. Blog do Edivaldo Magalhães.
É outra oportunidade que a gente está tendo para falar sobre a nossa estratégia. Encontramos áreas de risco da cidade e estamos fazendo teste nessas áreas de risco e em populações mais vulneráveis. Agora a gente está fazendo também um convênio com a Universidade Federal para ampliação dos nossos testes moleculares. Então, a gente vai continuar nesse esforço, tanto de ampliação de testes moleculares, como também na utilização adequada dos testes rápidos. Sejam eles utilizados em pessoas que já tiveram sintomas, profissionais de saúde e aqueles profissionais que também estão mais expostos nesse momento, que faz parte da estratégia, inclusive seguindo orientações do próprio Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Blog do Wagner Gil. Quanto a cidade já gastou com o combate à Covid, incluindo contratações e investimentos na compra de insumos? O município recebeu 4,5 milhões de reais, mais ou menos, para combate exclusivo ao Covid. Até o final de maio, praticamente todo esse recurso tinha sido utilizado na aquisição de EPI, de equipamentos e também na aquisição, na contratação e também no pagamento de pessoal. Os nossos serviços, tanto da UPA respiratória, que é um serviço exclusivo para o Covid, quanto do Manuel Afonso, tem sido feito pagamento com esses recursos. Portal Caruaru 24 horas. A Prefeitura tem dado auxílio financeiro aos servidores que estão na linha de frente contra o coronavírus? Todos os profissionais de Caruaru, sejam eles da rede de saúde ou da Prefeitura como um todo mundo tem recebido seus salários em dia, tem recebido suas remunerações em dia. E essa é uma pergunta importante que nos ajuda a também falar o esforço que a gente fez na aquisição de EPIs, no treinamento de pessoal. A gente tem feito um esforço muito grande para que a gente consiga proteger nossa população e nossos profissionais. Basta a gente ver o material que a gente tem utilizado nos nossos serviços. E também é importante destacar que, por exemplo, a gente lançou alguns serviços exclusivos para profissionais, inclusive de apoio psicológico, de acompanhamento e testagem exclusiva para profissionais. Quais são as medidas que vão ser tomadas em relação às denúncias de mau atendimento na UPA do Vassoural? Neste domingo tivemos várias pessoas reclamando do atendimento de um dos médicos. Nós temos no município mais de 450 médicos que realizam atendimentos. Todas as denúncias que chegam, elas são apuradas e a gente dá a devolutiva tanto para as pessoas que fizeram a denúncia, quando não são anônimas, como também para os profissionais. Então a gente tem uma rede muito grande, mas tudo que chega para a gente é analisado para que o serviço seja sempre o melhor possível. A gente tem aqui, prefeita, várias perguntas sobre a abertura do comércio e também da Feira da Sulanca. Eu vou ler cada um aqui para contemplar os veículos. A TV Jornal, diante do número de pessoas comercializando na Sulanca e pessoas comprando, por que não definir processo gradual de reabertura com ressalvas? Comércio aberto quando? Blog Cenário, a Feira da Sulanca tem funcionado de forma descontrolada no entorno do Parque 18 de Maio e a Prefeitura não tem efetivo suficiente para conseguir frear os comerciantes que há algumas semanas vêm comercializando como se não houvesse pandemia. Não seria o momento de o governo municipal sentar com os representantes dessa classe e estabelecer protocolos para que a Sulanca volte oficialmente a funcionar dentro das medidas sanitárias? Caso não haja liberação, qual será o plano B para restringir os feirantes? Blog da Jaciara Fernandes. As imagens que nos chegam das feiras da Sulanca de Caruaru, Toritama e Santa Cruz denunciam que nos 3 municípios o decreto não está sendo cumprido pela necessidade da população. Não é hora de fazer um novo decreto oficializando o funcionamento e obedecendo os cuidados de higiene. Rádio Cidade. Hoje foi mais um dia de aglomeração na Feira da Sulanca, em Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Não seria hora de reabrir as feiras com regras e higienização? E Rádio Jornal. Caruaru terá um plano próprio de reabertura do comércio, já que o município está entre os 85 que não aderiu ao plano do governo do estado? É importante esse tema, é claro que é muito caro à nossa cidade, porque nós somos um grande polo de confecções. Sobre a questão da feira, houve um decreto do governo do estado, ali na segunda quinzena de março, suspendendo a realização da Feira da Sulanca no polo de confecções, especialmente em Caruaru, Santa Cruz e Toritama.
Desde o início, nós temos dialogado com todos os segmentos da nossa economia para a criação dos protocolos, inclusive em relação aos protocolos da Feira da Sulanca. Não só com os segmentos da nossa economia, mas com os prefeitos e secretários de Santa Cruz do Capibaribe e de Toritama. Então, os protocolos estão prontos para, assim que for possível, que houver liberação pelo governo do estado de Pernambuco e também seguindo recomendação do Ministério Público de Pernambuco, a feira possa funcionar com mais segurança. A gente tem dialogado, inclusive na semana passada houve reuniões nossas com os prefeitos e também com o governo do estado de Pernambuco para que a gente possa avançar na compreensão, entendendo a realidade local e para que sejam tomadas as providências necessárias para que a população aqui possa trabalhar com segurança. Blog do Tiago Lagos, prefeito. A pergunta é especificamente sobre as clínicas de estética e salões de beleza que foram impedidos de funcionar dias antes da liberação feita pelo governo. Até o presente momento, o governador não se manifestou. A prefeitura pode intervir para a reabertura ou vai esperar a ordem do governo do estado? Na verdade, a prefeitura ela pode agir se for de maneira mais restritiva. Se for de maneira mais larga, alargar e ir além daquilo que o Estado hoje está permitindo de autorizar, o Judiciário e o Ministério Público já têm se manifestado no sentido de que o município não poderá fazer isso. A gente tem visto alguns retrocessos de quem avançou em alguns municípios de Pernambuco e precisaram dar um passo atrás em razão da determinação judicial depois de uma manifestação do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Rádio Liberdade. O contrato com a empresa que fornecia o kit alimentar foi rescindido. Como e quando será a nova distribuição dos kits alimentares? Fizemos licitação, a empresa foi contratada para a entrega dos kits alimentares, houve atraso na entrega, essa foi a razão pela qual a gente rescindiu o contrato com esta empresa e estamos no processo para a contratação de uma nova empresa e garantir a retomada do cronograma e entrega dos kits alimentares a todas as famílias dos alunos da nossa rede pública. Obrigado a todos. Bem, gente, a gente está aqui encerrando mais uma coletiva dessa semana. Essa é uma semana especial, né? E eu queria deixar uma mensagem a todos os caruaruenses. Essa é a semana do nosso São João. O São João que está guardado no nosso coração, nas nossas mentes. As memórias de todos os caruaruenses têm a ver, sempre as memórias boas, têm a ver com o nosso São João. E, infelizmente, esse ano a gente não vai poder fazer festa na rua. Isso já todo mundo já sabe. Mas quem puder, né, faça na sua casa essa festa. Arrume de bandeirinhas, improvise, vista sua camisa xadrez. Embora não haja festa na rua, a gente pode fazer uma celebração desse momento nas nossas casas, sem aglomeração. Né? Vista sua camisa xadrez, bota o balãozinho em casa, tira a poeira dele do que ficou em casa do ano passado. Se não, inventa alguma coisa nova junto com as crianças de sua casa e celebrem. Né? Não faça aglomeração. Esse momento é muito importante para garantir o não espalhamento do vírus na nossa cidade. Será feriado, sim, na próxima quarta-feira. O feriado de São João é mantido. Então, é mais um momento de a gente ficar em casa e poder ficar com os nossos, mantendo a chama do São João acesa nos nossos corações. Para quem puder, faça doação no nosso São João Solidário. É sãojoãocaruarusolidario.com.br ou nos pontos de acolhimento, de recolhimento de coleta, de cestas básicas ou kits de higiene, que funcionam aqui na sede da Prefeitura ou no Lions Club de Caruaru. Encomendem comidas juninas através do nosso delivery, na plataforma deliverycaruaru.pe.gov.br. No delivery está lá um linkzinho só de comida junina, todos os trabalhadores e trabalhadoras que fazem a melhor pamonha, canjica, bolo de milho, estão entregando na sua casa através do delivery. Né? E se cuidem. Beijo no coração de todo mundo, isso tudo vai passar.